Seja muito bem-vindo ao Enfoque, hoje dedicado também à Grécia, mas não só. Mas começando por aí, a Grécia que apresentou um programa de governo sem austeridade. O Ministro das Finanças alemão e o Presidente da Comissão Europeia temem as consequências deste programa para os mercados e do afastamento da Grécia do programa de ajustamento financeiro. Ότι η διαπραγμάτευση αυτή δεν θα είναι εύκολη. Ότι ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι ανηφορικός. Αλλά έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας και θα τα καταφέρουμε. Difícil ou mesmo impossível uma negociação. Por toda a Europa soam os ecos da apresentação do projeto que Alexis Tsipras tem para a Grécia. O ministro das Finanças alemão revelou preocupação pelo impacto que um possível abandono da Grécia do programa de ajustamento possa ter nos mercados. Schon lange gesagt, wir haben noch niemanden ein Programm aufgedrängt. Die griechische Regierung hat ja auch den besonderen Geschmack zu sagen, es war ein großer Fehler, dass wir so viel Programm gemacht haben. Das sagen übrigens in Deutschland auch viele. Also es gibt eine breite Übereinstimmung. Nur, ich kann nur auf den Sachverhalt hinweisen. Es gibt ein Programm bis Ende Februar. Und ich wüsste nicht, wie die Finanzmärkte ohne ein Programm nun, aber vielleicht hat er bessere Erkenntnisse. Ich habe nicht die Erklärung des griechischen Ministerpräsidenten zu kommentieren. Ich mische mich nicht in die griechische Innenpolitik ein. Ich bin ja zu jeder Hilfe bereit, aber wenn von mir gar keine Hilfe gewünscht wird, ist es auch gut. Aber wir brauchen kein Programm. Deutschland braucht kein Programm. Uma reação do ministro alemão que admite continuar sem perceber como a Grécia pretende resolver a situação financeira em que se encontra, mesmo depois de se ter reunido na última semana com o ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis. Também na Comissão Europeia, as palavras são de cautela. Griechenland darf nicht davon ausgehen, dass sich die Gesamtstimmung in Europa so verändert hätte, dass die Eurozone ohne Abstriche das Regierungsprogramm von Tsipras. Sem apoio para já, o novo líder dos gregos terá de enfrentar o Conselho Europeu na próxima quinta-feira. São convidados deste Em Foco, Jaime Cruzado e Vítor Batista. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Jaime Cruzado, hoje começava por si, mas não pela Grécia já. Vamos primeiro olhar para esta questão da CRESAP. A CRESAP foi um órgão criado já por Pedro Passos Coelho, que quando cria o órgão em 2011 diz: a nossa preocupação não é levar para o governo amigos, colegas ou parentes, mas sim os mais competentes. Serve este órgão, no fundo, para nomear na base do mérito funcionários da administração pública e institutos públicos. Este órgão quer agora estender também a sua capacidade de intervenção às autarquias e às regiões. E segundo uma investigação do Jornal de Negócios, o PSD e o CDS têm todas as nomeações da Segurança Social nos distritos. Está a resultar? Lá ver, antes de mais gostava de dizer que a CRESAP foi uma ideia muito positiva. De facto, antigamente nós assistíamos a critérios de nomeação exclusivamente políticos. É evidente que quando um partido assume a governação do país tem legitimidade para governar, isso não está fora da causa. Mas nós sabemos que a administração pública, e estamos a falar dos dirigentes técnicos superiores da administração pública, tem que ter uma dimensão de atuação que extravasa os ciclos eleitorais, até para serem relativamente consistentes com as políticas que são implementadas. Portanto, a CASAP foi uma boa ideia. A pessoa que está à frente da CASAP é uma pessoa que dispensa apresentações, é um ilustre professor que está ligado ao Instituto de Ciências Políticas, é uma pessoa politicamente relativamente inócua face até à atual maioria e, portanto, ele, no fundo, com os recursos que tem à sua disposição, montou um esquema, recorrendo até às melhores práticas do ponto de vista de sistemas de avaliação de currículos e de obtenção de empregos. Portanto, basicamente, o balanço que nós fazemos de 2 anos e meio, porque isto na prática começou a funcionar em setembro de 2012, portanto, já falo de 2 anos e meio de CASAP, na minha opinião, apesar de tudo, é positivo. Ou seja, uma parte importante dos dirigentes de alto nível da administração pública, seja diretores-gerais, seja presidentes e conselhos diretivos de institutos, foram recrutados com base em processos curriculares, portanto, são enviados para os ministros e os responsáveis ministeriais 3 currículos, que depois eles têm que escolher, e, portanto, a questão da autonomia de decisão política, apesar de tudo, existe, porque eles não são enviados por seriação, são enviados os 3 nomes, e na maior parte dos casos, daquilo que eu conheço, são até pessoas que estão há muitos anos na administração pública, portanto, têm uma experiência do ponto de vista curricular muito importante. Acho que, efetivamente,
devia ser dado um tempo aos ministros para decidir, e há casos onde isso ainda não aconteceu, e portanto também é uma questão de expectativas que têm que ser criadas, e portanto não sei se é 45 dias, se é 60 dias, um tempo adequado para que efetivamente quem se candidatou e faz parte de uma lista, de uma shortlist, também tenha o direito de poder ser escrutinado e ser tomada uma decisão. E, portanto, acho que do ponto de vista global é positivo. Há coisas a afinar, do ponto de vista, se calhar, de dotar esta entidade de mais meios, de implementar mecanismos de avaliação mais adequados. É verdade, e eventualmente verificação também dos próprios currículos. Não, mas os currículos têm a ver com um problema muito complicado. Os currículos que têm aparecido na CASAP nos últimos tempos têm sido muito fracos porque não é atrativo ir para a administração pública. E esse é um problema que nos faz refletir no outro nível. O porquê é que, numa situação de elevado desemprego que nós temos em Portugal, mesmo assim, os melhores não se candidatam. Preferem ir para fora, preferem candidatar-se ao setor privado e, de facto, aquilo que se assiste, e falando com pessoas que fazem parte de júris da CASAP, na área da economia, na área das finanças, de facto, os currículos têm vindo a receber um downgrade muito grande. Mas isso, penso, tem a ver com o sistema e com a crise. Esta notícia que hoje o jornal traz, a ser verdade, penso que é uma notícia menos positiva. Portanto, eu acho que, efetivamente, o processo da CASAP tem que ser um processo transparente, tem que ser um processo que, de facto, garanta que isso acontece. Acho que tem a ver um bocado com uma dimensão muito territorial. Portanto, nós sabemos que, infelizmente, ao nível dos territórios e ao nível das regiões e ao nível dos distritos, as dimensões de decisão são muitas vezes mais difíceis de tomar do que em Lisboa. Portanto, acredito que, infelizmente, às vezes não haja uma capacidade de escapar àquilo que são as dinâmicas do chamado lobbying territorial e, portanto, já só para acabar, a questão das universidades e das autarquias. É evidente que a CASAP não pode nomear presidentes de Câmara, nem pode nomear reitores. Acho que pode, num tempo que não imediato, dar o seu parecer para aquilo que devem ser os administradores das universidades, para aquilo que devem ser os dirigentes das câmaras municipais, pode vir a dar um contributo. Se calhar como faz com as empresas públicas, emitir um parecer. Doutor Batista, o Governo fez, estou a ler aqui a notícia do Jornal de Negócios, 14 das 18 nomeações definidas para as direções dos Centros Distritais de Segurança Social são do PSD ou do CDS. A situação não é nova, nem é única deste Governo. Todos os governos, de alguma forma, quando saem, deixam as suas pessoas espalhadas pela administração pública. A diferença aqui é que este Governo quis mudar as coisas. Conseguiu? Não, pela amostra, a confirmar-se a notícia, é evidente que houve uma boa intenção que, pelo menos na prática e em alguns dos casos, não tem sucesso, porque estas nomeações da Segurança Social, de facto, estão a revelar que nem tudo teria corrido bem. E isto coloca, a ser assim, também em causa a própria Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública. É ela própria que também está em causa, muito embora, há que reconhecê-lo, que há sempre a possibilidade dos ministros que tutelam, mediante a lista de 3 cidadãos, optar por um deles e não por o que esteja melhor classificado. Mas, na prática, depois o que vem a suceder são situações desta natureza. Eu julgo que o princípio poder-se-ia considerar um bom princípio. Mas nos últimos anos, os políticos não se têm assumido como responsáveis na condução e na nomeação de muitos dirigentes e, sobretudo, em face de alguns erros do próprio passado. Eu julgo que estas nomeações, confesso que nada tenho contra as nomeações políticas e, portanto, julgo que esse até que deveria ser o caminho, muito embora tenha de existir um perfil para essas nomeações. Tem de haver uma área de recrutamento, não pode ser qualquer cidadão, não pode ser qualquer não sei, licenciado de uma J qualquer, de um qualquer partido. No fundo, uma cedência às máquinas partidárias. Tem de se fugir, obviamente, disso. Mas as nomeações deveriam ser nomeações enquadradas, assumidamente políticas, embora com um perfil obrigatório de recrutamento. Julgo que esse devia ser o caminho, não tem sido. Quanto a universidades
a CRESAP também, pelos vistos, enfim, quer engordar de uma forma, de uma intervenção bastante profunda em toda a administração. Não sei se por aí não vem mais um serviço com gente a ser recrutada assim sucessivamente. Não diria um monstro, mas pelo menos um monstrozito. Não sei se não pareceria uma coisa assim semelhante ou não se poderá querer transformar numa coisa muito parecida. Mas aquilo que importaria neste momento, a meu ver, era que exista transparência, sobretudo naquilo que tem sido feito até ao momento. É um bom princípio, porventura, mas eu tenho uma maior tendência para que se assumam as nomeações políticas, embora volte a reforçar, obrigatoriamente, tendo em consideração currículos e um perfil obrigatório de experiência profissional para determinados cargos, que de alguma forma é o que está subjacente na CRESAP. De alguma forma também é isso, mas quando se indicam 3 e depois dá-se a possibilidade, é uma escolha claramente política. Portanto, eu como sou... Mas a Constituição da CRESAP era justamente a politizar ou despolitizar a administração pública. Mas está visto que não se tem conseguido na sua totalidade ou na sua globalidade, porque este exemplo não é, obviamente, um bom exemplo. E eu quero aqui salvaguardar um aspecto que tenho pelo Dr. Mota Soares, um dos maiores respeitos, acho um excelente quadro e tem exercido bem e com alguma dificuldade a tutela da segurança social. Há que realçar esse aspecto, mas pelos vistos também a CRESAP, enfim, não sei como é que foi o critério de recrutamento, mas pelos vistos não há nenhum socialista. O socialista está vedado. E é uma parte muito, a meu ver, muito fundamental em tudo isto. O que me parece um disparate é nomeações por 5 anos. Muito francamente. Nomeações por 5 anos, eu compreendo a finalidade, mas depois casos destes, bom, o que é que isto irá envolver? Qualquer um outro governo a seguir, dado que isto já tem um toque de uma certa politização, a tendência, bom, lá vamos mexer mais uma vez nas leis e para fazer cair depois as próprias direções. Eu julgo que estas nomeações não haveria nenhum problema de serem nomeações que deveriam ser assumidas, de certa forma, em consonância com os mandatos, quer nas autarquias, quer nos serviços públicos, quer do governo, no fundo, e com os mandatos, porventura, até dos reitores das universidades. Mas não é justamente esse um dos motivos, já empezado, pelos quais os portugueses acabam por confiar pouco nos partidos? Antes de mais, gostava de dizer que, do inquérito que foi feito relativamente às nomeações que foram feitas na CRESAP, a maior parte das pessoas que integraram a shortlist para os ministérios e direções gerais eram quase todas apolíticas, portanto, nem eram do partido A nem do partido B. Eram, sobretudo, pessoas que, de facto, já tinham muitos anos de experiência política, de experiência na administração pública, e foi esse o objetivo que concorreram. E como esse critério é um critério muito valorizado, acabaram por ficar na shortlist. E, portanto, muitas vezes, os ministros com o que se confrontaram foi com decisões sobre perfis que não são políticos, mas são técnicos. E, portanto, umas vezes são mais antigos, outras vezes menos antigos, outras vezes mais modernos, e portanto foi isso que aconteceu. Eu acho que, apesar de tudo, o balanço é positivo, e eu hoje, se for fazer um balanço daquilo que são as pessoas que estão às frentes dos institutos públicos e das direções gerais e de outras interpretações públicas, apesar de tudo, são pessoas com alguma experiência e competentes, e acho que desse ponto de vista foi bom. Agora, relativamente à questão dos cidadãos, darem nota de que, efetivamente, existe por parte dos cidadãos, isso é claro, uma expectativa de que, efetivamente, aqueles que os servem e aqueles que são servidores públicos sejam competentes, sejam dedicados e tenham um sentido de missão pública. Isso não quer dizer que não haja também, da parte do Estado, a percepção de que tem que haver, se calhar, sobretudo para altos dirigentes da administração pública, um entendimento de um nível de remuneração superior. Portanto, porque, efetivamente, se formos comparar aquilo que é, neste momento, a relação entre cargos dirigentes da administração pública e cargos dirigentes ao nível do setor privado, de facto, há um desnível muitíssimo grande, o que faz com que, como há um bocado referi, muitos dos currículos que são candidatos às mais altas funções nas diferentes áreas não sejam aqueles que, em conhecedores mais, seriam mais adequados para a responsabilidade da função. Em relação aos 5 anos, só para acabar, dar nota de que os 5 anos resultou de um consenso entre os partidos da Assembleia da República e, portanto, de facto, foi o consenso a que se chegou face àquilo que devia ser entendido como uma estabilidade temporal. Eu acho que 3 anos podia ter sido um período também adequado, mas foi o que na altura a Assembleia da República entendeu. Portanto, foi aqui há algum aspecto, os 5 anos penso que é excessivo, e depois há alguns aspectos vai-se longe demais em alguns casos. Confunde-se muito lugares, de certa forma, de exercício de função
com lugares que têm uma outra competência de definição de estratégia e de persecução de políticas. Por exemplo, nas CCRs. As CCRs ficaram sujeitos os presidentes a esse recrutamento e essa observação, esse é um caso essa análise da muito CRESAP. específico, de facto. E, por exemplo, não faz sentido. Uma CCR hoje é um grande instrumento para que os governos persigam as suas próprias políticas e o cumprimento dos próprios programas eleitorais. Portanto, foi-se tão longe quanto isso. Eu julgo que há áreas de recrutamento e há cargos, sobretudo, que fazem algum sentido haver alguma preocupação, e há outros que são cargos completamente de decisão, de definição de estratégia, de prosseguir políticas dos próprios governos, e essas têm que ser obrigatoriamente de nomeação política, e, por exemplo, os candidatos das CCRs que apareceram e que depois o Ministro acabou por escolher, evidentemente, enfim, acho que é um lugar com um perfil eminentemente político e que deveria ser uma decisão clara e assumida como tal. Vamos falar de Grécia, senão não temos tempo para falarmos de todos os nossos pontos da agenda. Jaime Quezada, este fim de semana tivemos a oportunidade de ouvir o primeiro-ministro grego a apresentar o seu programa de governo dentro do Parlamento grego. Quem ouviu aquela apresentação parece que não viveu a semana anterior do périplo dos gregos pela Europa. Eu acho que nós vivemos um conto, de facto, muito interessante na Grécia, no sentido em que, efetivamente, cada dia que passa nos surgem algumas novidades. Basicamente, a questão que se coloca é a seguinte. Depois do périplo europeu que fez, juntamente com o seu homólogo das finanças, eu notou que, efetivamente, a reação e a expectativa dos seus homólogos era um pouco diferente daquilo que eram as expectativas. O governo grego, e em particular o primeiro-ministro, percebeu que tinha que, de facto, criar um contexto mais adequado àquilo que era a sua ação governativa. E, portanto, tentou criar, com o discurso que apresentou ontem, uma nota muito positiva para a frente, mas sem ter ainda o suporte da Comissão e, no fundo, das entidades comunitárias e do FMI e da própria... Ainda como se fosse uma possibilidade. Pois, exatamente. Ou ignorou Não, eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que continua a existir, da parte do governo grego, uma expectativa de gestão ao limite, e, portanto, a questão também de ir à Rússia antes do Conselho Europeu mostra mesmo isso, a vontade de ter várias frentes de negociação, mas é um jogo de alto risco, porque estes anúncios que foram feitos relativamente ao aumento do salário mínimo, relativamente à reativação de funcionários que tinham sido, na opinião deles, mal despedidos e outras situações deste género, de facto não se coadunam com aquilo que é neste momento a situação das finanças públicas da Grécia. Portanto, eu acho que, efetivamente, o que é preciso neste momento é, por parte do novo governo grego, criar um mecanismo de gestão inteligente com as autoridades comunitárias, de facto defender e fazer defender uma situação de transição possível e adequada, mas não pondo em causa o pagamento da dívida, e que, efetivamente, num jogo de deveres e obrigações, a Grécia não pode fugir às suas obrigações, e já foi beneficiada nos outros tempos. Portanto, eu acho que é o máximo onde pode ir. Agora, perceber que isso não é compatível com anunciar desde já certo tipo de medidas consideradas positivas que não têm cabimento orçamental. Portanto, esta questão, por exemplo, do aumento do salário mínimo para 2016, que é uma medida que qualquer governo gosta de fazer e que é uma medida até justa. Todos nós, e em particular as pessoas mais necessitadas, têm direito a um salário justo, mas efetivamente tem que ser um processo progressivo. Portugal, que se calhar tem uma situação do ponto de vista orçamental mais ajustada e mais pacífica do que a grega, tem feito o seu caminho nessa matéria. E isso tem sido objeto de um certo consenso da concertação social, ou seja, que o salário mínimo deve aumentar, mas tem que aumentar a ritmos adequados. Vítor Batista, Varoufakis disse numa entrevista a um canal de televisão italiano, a RAI, que se a Grécia saísse do euro e um bocadinho a forçar essa nota neste contexto de negociações, Portugal vinha a seguir. É a última carta que os gregos têm, é dizer que a Europa afunda, ou a zona euro afunda se eles saírem? Não me parece. Julgo que a situação portuguesa é completamente diferente da situação dos gregos. E os mercados vão ver isso? Penso que sim, não vejo nenhuma razão. Para já estão a ver, para já estão a separar. Temos estado no bom caminho e há uma separação clara até ao nível das taxas de juros, a forma como se temos vindo a financiar e a forma como tem sido o financiamento da Grécia. Com taxas de juros a 3 anos, neste momento está na ordem dos 20%, portanto, julgo que isto traduz bem a diferença entre a situação portuguesa e a situação grega. O problema do governo grego, eu diria que os gregos vão saber gregos para resolver aquele problema. Porque a questão de fundo ali
é a questão da austeridade muito em voga. Ninguém gosta da austeridade. Nenhum político gosta da austeridade. E é evidente que a situação da Grécia tem uma situação de um elevado desemprego, um conjunto de situações que vieram agravando. Foi fácil convencer do ponto de vista eleitoral e conseguir aquele desapoio que colocou um partido de extrema-esquerda, um conjunto de partidos de extrema-esquerda, no próprio governo. A situação Agora, da Grécia ninguém tornou-se espera... de crise humanitária em 3 anos, enquanto Portugal Claro, fez um determinado ajustamento. Na Grécia, o não ajustamento resultou nisto e, portanto, agora já há espaço para qualquer tipo de discurso. Eu julgo que há espaço para qualquer discurso e houve espaço para um resultado eleitoral desta Exatamente. natureza e que poderá ter efeitos, evidentemente, noutros países, porque ninguém gosta da austeridade, como eu disse. E, portanto, quando se levanta uma bandeira de sonho e que tudo se resolve apenas com o voto naquele dia e muda-se o governo e está tudo resolvido, isso é fácil convencer o eleitoral, mas na realidade isso não é assim. E, portanto, os grandes problemas que a Grécia tem neste momento são problemas de financiamento. No mês de março, não sei, abril, se já não terá problemas de dificuldades de satisfazerem compromissos e até de pagarem vencimentos na área pública. Vamos ver como é que aquilo se vai desenvolver. E agora, há aqui uma outra questão que a Europa tem que ter aqui alguma atenção especial. E espero que haja a possibilidade de negociações e, sobretudo, que o bom senso funcione bem. Porque a Grécia e este atual governo, que é um governo de extrema-esquerda, de um conjunto de partidos que se juntaram para formar este governo e este grupo que se candidatou a eleições, este Syriza, bom, do ponto de vista geoestratégico, ameaça já uma questão da Europa, levanta e faz aqui uma ligação implícita, claramente, à Rússia, e espera, com certeza, jogar do ponto de vista político com essa situação Acha que isso é do bluff financiamento. ou é real? Não, eu julgo que não é bluff, não me parece ser bluff, pelo simples facto, porque quer queiramos, quer não, é um governo com muitos marxistas e, portanto, não me parece que não seja um sonho que algum daqueles cérebros não possa passar. Passou durante anos, foram cérebros construídos durante anos nesta matéria, neste quadro, e por isso não parece que possa ser diferente. Mas a proposta do Syriza, antes das eleições e agora, sempre foi mantermos no euro, mas não assim. Foi esta a promessa que foi feita aos gregos. Ou eles já sabiam que no fim da linha estava o sair do euro? A proposta do Syriza é muito simples. Mantemos no euro ou dê-nos cá o dinheiro. Exato. Qualquer cidadão gostaria que as coisas acontecessem assim. Nós também gostaríamos que nos dessem todos os recursos. O problema é que não é fácil hoje convencer os credores a financiarem a Grécia quando há um incumprimento, ou quando se perspectiva incumprimentos da parte da Grécia. Portanto, há aqui questões sérias. Portugal, que a meu ver, fez um esforço notável e as coisas, de certa forma, foram corrigidas, e seria bom que haja este grande sentido de responsabilidade, porque eu não acredito numa Europa, enfim, em que seja fácil resolver e ultrapassar todos os problemas que existam pela simples emissão de moeda para resolver as questões das dívidas soberanas. Esse também não pode ser o caminho. É um bom instrumento, é necessário esse instrumento, mas com as devidas cautelas, e por isso, evidentemente, que aquilo que se espera dos responsáveis europeus é que tenham a sensibilidade e a sensatez de tentar ultrapassar isto, bem como o próprio governo grego. Tem que ter consciência. Termino só com isto. O próprio governo grego tem de inverter a sua própria mensagem e tem de assentar os pés na terra, como costuma dizer. Não é? Jaime Quezado, temos aqui, no fundo, 2 cenários em cima da mesa, que é uma Grécia que se mantém no euro e que cumpre com aquilo que a Europa está a exigir, ou uma Grécia que sai do euro. Perante isto, a Europa ganha mais credibilidade, é melhor correr o risco de deixar a Grécia sair, com tudo o que isso pode implicar em termos da confiança dos mercados, dos investidores numa moeda chamada euro, ou correr o risco de ceder à Grécia e ter com isso desencadear na Europa os movimentos populistas? Isto vai ser decidido num jogo geoestratégico muito complexo, onde até eu acredito que os próprios Estados Unidos vão intervir. Portanto, à Europa interessa que a Grécia se mantenha por questões de coerência do projeto europeu, porque a Grécia, apesar de tudo, é um país que pertence à Europa e, portanto, toda a sua história passa pelo projeto europeu. Agora, é evidente que os líderes europeus e os povos europeus também não podem correr o risco de facto, ter entre si um país que não cumpre as regras do jogo. E, portanto, claramente, o que eu acho que vai acontecer é, até a final de março, eu acho que o deadline é março, vai haver aqui um jogo
de negociação política extremamente intenso. Eu acho que a intervenção dos Estados Unidos vai ser importante, até por causa da nova relação entre a Europa e os Estados Unidos que está em cima da mesa, com o acordo bilateral e outras situações. E eu acho que o que vai acabar por acontecer é um bom senso da parte do governo grego, no sentido de perceber que, efetivamente, poderá haver disponibilidade mental e prática por parte dos decisores europeus para uma certa flexibilidade do ponto de vista de transição, mas nunca pondo em causa aquilo que são as regras básicas do funcionamento. E os eleitores gregos e os eleitores do Podemos e os eleitores da Front Nacional vão ouvir essa mensagem? Eu acredito que para o Podemos e para a Frente Nacional esta situação a acontecer assim, e nada grande que aconteça assim, vai ser de facto um tiro no pé. E, portanto, podemos ter de facto um retroceder daquilo que são os acontecimentos mais recentes em Espanha e mesmo noutros países, no caso da França. Portanto, acho que vamos ter um ano 2015 muito intenso do ponto de vista eleitoral, também em países como a Espanha, como o Reino Unido, e eventualmente em Portugal também, à sua dimensão e no seu contexto. Meus senhores, agradeço a vossa presença no Em Foco, que hoje fica por aqui, está de volta amanhã. Até lá.